sério? Um sorriso cruel surgia no rosto de Lin Tian. Então vamos ver se vocês conseguem vencer meus goblins e a mãe dos dragões que já está a caminho. Enquanto falava, dezenas de goblins começaram a emergir da floresta escura, um após o outro, silenciosos, mortais. E em poucos instantes, os cavaleiros já estavam completamente cercados. Não havia mais para onde fugir. A única opção restante era lutar. Se os dragões realmente chegassem, eles não teriam a menor chance de vitória. Mas, para o capitão, aquela situação também representava uma oportunidade. Se conseguissem resistir até a chegada da Santa da Espada, talvez pudesse acabar de uma vez por toda com a crise que assolava a Cidade da Luz. O capitão então se virou para o guerreiro viking. Bem, use sua habilidade de velocidade. Fuja daqui imediatamente. Leve a notícia para a Santa da Espada. O viking compreendeu na mesma hora. Agora, tudo o que precisava era de uma brecha. Então, avançou em disparada. Mas algo estranho aconteceu. Os goblins simplesmente abriram caminho para ele. Nenhum deles tentou impedir sua fuga. Nenhum deles o perseguiu. O guerreiro atravessou o cerco em alta velocidade. Aguente firme, capitão. Quando a Santa chegar, acabaremos com todos vocês. Com os goblins e com os dragões. Mas os goblins apenas observavam, em silêncio, sem sequer mover um dedo. Logo, toda a atenção deles se voltou para os 3 humanos que havia permanecido para trás. A maga sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A quantidade de goblins continuava aumentando. Então ela percebeu. Aquilo não foi uma fuga. Os goblins tinham deixado o viking escapar de propósito. Seu rosto empalideceu. Ela ergueu os olhos para o dragão que sobrevoava a região. Finalmente, tudo fazia sentido. É uma armadilha. Todos olharam para ela. Eles queriam que o bem escapasse. Ao ouvir aquilo, Lin Tian começou a rir. Muito bem. Parece que finalmente entenderam. O goblin diferente cruzou os braços e continuou. Não existe nenhuma mãe dos dragões. Essa história foi inventada apenas para atrair aquela mulher arrogante para fora da Cidade da Luz. Um sorriso perverso surgiu em seu rosto. Agora, me digam, o que vocês acham que acontecerá com a cidade depois que a Santa da Espada partir de lá? O capitão ficou tomado pela fúria. Seu rosto se contorceu de ódio. Seu maldito! Ele apontou para Lin Tian. Derrubem aquele goblin. Precisamos sobreviver até a chegada da Santa. A batalha começa imediatamente. O capitão avançou contra Gobukuan. A colisão entre os dois foi tão brutal que o chão rachou sob seus pés. A onda de impacto lançou vários goblins para trás. O capitão cerrou os dentes. Seu coração estava tomado pelo choque. Como aquilo era possível? Como um goblin poderia possuir uma força equivalente à sua? E então ele percebeu algo. A espada que Gobukuan carregava era a espada de Kashimov. Naquele instante, ele compreendeu. O lendário cavaleiro realmente havia sido derrotado. Enquanto isso, Lin Tian observava a batalha do alto do dragão. Seu olhar era frio, indiferente, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Você, humano, não é tão impressionante quanto eu imaginava. Então ele abriu seu inventário. Uma besta de mão surgiu em suas mãos. No instante seguinte, ele saltou das costas do dragão. Sua aura assassina se espalhou pelo campo de batalha. Ao pousar no chão, deu a única ordem: matem todos eles antes que a Santa da Espada chegue. Sim, chefe. Os goblins avançaram como uma matilha faminta. Lin disparou sua besta. Uma flecha. 2 humanos abatidos. Outra flecha. Mas o inimigo caiu. O combate terminou quase tão rápido quanto começou. Restava apenas o capitão, ferido, exausto, desesperado. Mas nem ele conseguia resistir por muito tempo. Nesse momento, Gobuswank ativou sua habilidade. Vendaval cortante. Dezenas de lâminas de vento atravessaram o campo de batalha. O capitão tentou bloquear os ataques, mas seu corpo já havia atingido o limite. Ao ver seus companheiros sendo massacrados, ele rugiu: pare, pare! Mas ninguém escutou. Uma única flecha cruzou os céus. No instante seguinte, atravessou seu crânio. O capitão caiu sem vida. O silêncio tomou conta do campo de batalha. A vitória dos goblins era absoluta. Gobukuan se aproximou do cadáver. Em seguida, ergueu um enorme machado do capitão. Seus olhos brilharam. Ei, chefe, eu nunca gostei de espadas. São pequenas demais. Ele girou o machado no ar e começou a rir. Mas isso sim é uma arma de verdade. Lin apenas balançou a cabeça. Chega de brincadeiras, não temos tempo. Então, ele apontou para os cadáveres. Como sangue, faça o que precisar fazer. O Goblin abriu um sorriso assustador. Sim, chefe. Sem perder tempo, ele avançou sobre os corpos. Afinal, aqueles 3 guerreiros humanos seriam um verdadeiro banquete. E, após devorá-los, seus atributos aumentariam drasticamente. Talvez o nascimento da primeira espécie rara da tribo Céu Louco estivesse mais próximo do que nunca. Momentos depois, o guerreiro viking guiava a Santa da Espada até o local onde o capitão e os demais haviam sido emboscados. Assim que chegaram, a Santa ergueu a mão. Esperem aqui. Ela avançou alguns passos sozinha, mas no instante seguinte, seu corpo congelou. Seus olhos
se arregalaram, sua respiração falhou e seus dentes rangeram de pura fúria. Diante dela não havia sobreviventes, não havia feridos, não havia sequer corpos. Tudo o que restava eram esqueletos espalhados pelo chão. O capitão, a maga, o ajudante, todos estavam mortos, todos haviam sido devorados. O Viking correu até os restos mortais do capitão. Ao reconhecer a armadura quebrada, seu olhar se encheu de lágrimas. Ele caiu de joelhos. Capitão, sua voz tremia. Eu juro, eu vou vingar todos vocês. A Santa da Espada observou a cena em silêncio. Seu coração afundava cada vez mais. Nem mesmo os cadáveres haviam sido poupados. Os goblins tinham consumido tudo. Então, algo chamou sua atenção. Ao lado dos ossos, havia uma enorme marca cravada no solo. Uma pegada de um dragão. A expressão da Santa tornou-se ainda mais sombria. Então é verdade. Os goblins e os dragões realmente estão trabalhando juntos. Ao ouvir aquilo, o Viking lembrou-se de algo importante. Senhora Santa, ela voltou a olhar para ele. E o Viking continuou. Eu vi um goblin montado em um dragão. Ele parecia ser o líder deles. A Santa ficou surpresa. O líder? Sim, minha senhora. Foi ele que ordenou que o dragão destruísse a ponte. Tenho certeza que os outros foram mortos por aquele goblin. Senhora Santa, precisamos exterminá-los. As palavras do Viking fizeram a Santa mergulhar em seus pensamentos. Um goblin, um dragão, uma aliança entre duas raças de monstros. Mas algo ainda não fazia sentido. Ela observou o campo de batalha novamente. Os sinais de fogo eram nítidos, pequenos demais para indicar a presença de vários dragões. Os esqueletos apresentavam marcas de mordidas, como se estivessem sendo ruídos por criaturas famintas. Foi então que uma possibilidade assustadora surgiu em sua mente. Seus olhos se arregalaram. Não! Ela finalmente havia entendido. Tudo, os dragões, as emboscadas, a destruição da ponte, a fuga do Viking, a história da mãe dos dragões, tudo havia sido planejado desde o início. Tudo aquilo era uma distração, uma armadilha criada para tirá-la da Cidade da Luz. A Santa da Espada girou imediatamente. Voltem, todos vocês. Voltem para a Cidade da Luz agora. O Viking ficou confuso. O quê? Mas senhora, o que pode acontecer com a cidade? A Santa não respondeu. Seu coração estava acelerado, porque ela já sabia a resposta e temia estar certa. Usando a sua velocidade, ela disparou em direção à Cidade da Luz. Os demais cavaleiros a seguiram logo atrás. Minutos depois, eles finalmente chegaram. Mas, ao avistar a cidade ao longe, todos ficaram paralisados. A Cidade da Luz havia desaparecido. Onde antes existiam muralhas imponentes e ruas movimentadas, agora só restavam ruínas, fumaça, cinzas, destruição. A Santa caminhou lentamente pelos destroços. Seu rosto estava completamente pálido. Corpos cobriam as ruas. Homens, mulheres, idosos, todos mortos. O silêncio era sufocante. Aqui e ali ainda havia alguns sobreviventes, mas eram apenas crianças, adolescentes e alguns que conseguiram se esconder em meio ao caos. Crianças que choravam enquanto procuravam seus pais entre os escombros. A Santa continuou caminhando. Cada passo revelava uma nova tragédia. Mais corpos, mais destruição, mais sofrimento. Até que suas pernas perderam a força. Ela caiu de joelhos. Sua espada escapou de suas mãos. Pela primeira vez, a lendária Santa da Espada parecia derrotada. Seu olhar estava vazio. Sem esperança, sem determinação, sem forças para continuar. Como? Sua voz falhou. Como um goblin conseguiu me vencer? Como ele me venceu assim? O desespero tomou conta de seu coração. Ela havia perdido, não em uma batalha, mas em uma guerra de estratégia. Enquanto perseguia uma ameaça distante, sua própria cidade havia sido destruída. Milhares de vidas foram perdidas e ela não conseguiu proteger nenhuma delas. A mulher conhecida como o escudo da humanidade observava as ruínas diante de si. E naquele momento, tudo o que restava era culpa, desespero e um profundo sentimento de fracasso. Enquanto isso, em algum lugar distante, Lin Tian observava os resultados do seu plano. O Goblin diferente havia vencido. E essa vitória mudaria para sempre o rumo da guerra. A Santa da Espada não perdeu por ser mais fraca. Ela perde porque Lin Tian foi mais inteligente. E se você chegou até aqui, peço humildemente que deixe seu like e se inscreva no canal. Porque, já sabe, né? A insanidade está começando. Continua no próximo capítulo.